dois motivos que faria você, se recomeçasse hoje, você voltaria a ser professor? Tá. Essa questão que está no sangue, meu pai era professor de geografia formado pela USP, minha mãe é professora pedagoga. Então, começa daí. Inclusive, a gente teve atritos uma época porque eu falava, mas eu quero ser professor. E eles achavam que eu não devia, que eu devia ir para outra carreira, até pela experiência que eles tinham. Mas isso estava no meu sangue, sempre, sempre. Mas, Marlene, você falou, a educação é um instrumento, ou é o único caminho, instrumento, não. Não, Esse é um dos um meios dos caminhos, né? mais eficazes de transformação social. Pronto. E aí, quando você está no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino básico, né? Se eu estou trabalhando com, numa escola, como a gente trabalhou lá no Mar de Sicília, que era uma escola de elite, e eu nunca esqueço de um projeto que um professor me apresentou, que ele chamava de Projeto Cesta Básica. Então, ele levava os alunos a entenderem que um salário mínimo, porque eles não viviam com o salário mínimo, as famílias não viviam com o salário mínimo, eles levavam os alunos da classe social mais elevada a entender que com o salário mínimo não se vivia. Então, para que eles no futuro fossem agentes de transformação, porque eles seriam os futuros médicos, os futuros vereadores, os futuros deputados, enfim. Então, eu posso fazer isso na escola particular. Eu posso fazer isso na escola pública. Ao contrário, tentar não, mostrar para aquela garotada que está ali que existe uma maneira deles de ascensão, que eles precisam lutar por isso, que isso não vai vir de graça, que eles precisam ter consciência de onde eles estão e que eles precisam e podem e devem se unir e atuar para melhorar, né? No ensino superior que eu atuo hoje, eu sempre digo para os meus alunos, vocês que têm esse papel hoje, vocês é que são responsáveis por levar para a sala de aula esperança para essa garotada que não tem. E eu sempre cito o exemplo dos próprios alunos, Marlene. Lá, eu trabalho na Universidade Estadual de Alagoas, no campus de Arapiraca. Então, a gente tem alunos que vêm de todo o sertão alagoano, de todo exagero, mas tem alunos que vêm de muito longe para estudar. E alunos que foram criados no sítio, que a condição de vida é muito precária, não que ser criado no sítio seja ruim, tá? Eu estou falando em questão econômica. E aí a gente tem alunos que antes mesmo de terminar a graduação, a licenciatura, já começam a trabalhar como professor. E ele não muda só a vida dele, ele começa a mudar a vida da família. Então a educação não conseguiria não fazer parte, não conseguiria não estar na educação de novo. Não tem outro. Não vejo, para mim, não vejo outro caminho. Fomos picados pelo vírus, não tem jeito. A Ceci, minha irmã de São Paulo, está aqui também acompanhando a gente na live. Ana Cláudia fez um comentário aqui interessante. Vou exibir o comentário dela. Estou angustiada com as questões de identidade e gênero de alunos especiais. Acredito que, como educadores, precisamos de treinamento. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre. O que nós pensamos sobre questão de gênero, identidade sexual, questão de gênero dentro das escolas. Eu volto à palavra respeito, Ana Cláudia. A gente trabalhar constantemente em nós e nos alunos que o gay, a lésbica, o trans, o travesti, o assexuado, enfim, não é melhor e nem pior do que eu. É gente como qualquer outro. E da mesma forma, eu parto muito isso no consultório, quando eu começo a trabalhar essa questão da identidade com os pacientes que me chegam, geralmente quando me chegam,
Você fez a pergunta de aluno. Deixa eu trazer para o consultório primeiro, para depois eu tentar voltar. Quando chega no consultório, para mim, em geral, esses adolescentes ou esses jovens, eles estão vivenciando uma crise muito grande porque não sabem lidar com isso. Então, o primeiro trabalho que eu tenho que fazer no consultório como psicóloga é ajudar, primeiro, como é que você se identifica. Não é como eu te vejo, como é que você se identifica. Quem vai me dizer se você é hétero, se você é gay, se você... é você. Se você quiser. Se você quiser. Então, ao momento que eu identifiquei, ok, eu sou lésbica, mas eu estou com medo de lidar com isso na minha família. É o primeiro ponto. Eu sei isso, é tranquilo para mim, vamos trabalhar essas questões. Depois começar a trabalhar também com a família. É um trabalho que passa pela família. Mas eles passam sobretudo, porque é interessante, porque a pesquisa me tem lembrado de uma outra coisa. As pesquisas nos mostram que a grande maioria da violência sofrida pela comunidade LGBTQIA+, não é na rua. Ela é dentro de casa, é na família. Ali que as porradas são muito maiores. Então, o lidar com isso é uma tensão muito grande. Agora, você pensa essa criança, esse adolescente, que ele não sabe o que ele é. Porque um adolescente, uma criança, ele não tem condições de dizer, eu sou gay. Ele não vai dizer. Ele pode apresentar características. E aí ele começa a ser zoado. Em geral, o que acontece? Ele começa a ser zoado. E aí a intervenção do professor e da escola. Aí entra muito o papel da coordenação, da orientadora educacional. Porque o professor, infelizmente, ele não vai ter tempo de fazer isso. Porque se ele sai para conversar com esse ele tem 49 lá na sala aprontando. Então, a parceria aí de um trabalho multidisciplinar, da equipe escolar, de estar, ok, eu posso conversar com você depois, ou nesse momento, conversa lá com a orientadora, com a coordenadora, para essas questões serem trabalhadas. Agora, passa também por um trabalho de grupo. Infelizmente, nós não temos psicólogo educacional em todas as escolas. Deveriam ter, mas não tem. Mas as escolas que têm, é muito importante que se trabalhe isso no coletivo, porque senão é muito difícil de lidar. E é uma bomba que o professor tem ali na mão. E agora, o que eu faço? Tá? Lido, falo, não falo, eu brigo com fulano aqui, faço fulano ficar quieto, mas daqui a pouquinho o outro mandou um bilhete. Eu entendo essa problemática. E como atuando na escola, eu vivenciei muitas situações assim. Mas passa, de fato, pelo um acompanhamento sistemático ali, não só individual, mas de grupo também. Agora, eu preciso saber também se o professor que está com essa demanda em sala de aula, se para ele isso é uma coisa tranquila. Ou se ele também precisa vencer os preconceitos que ele tem. Porque não adianta, gente. Nós somos seres humanos. E não adianta dizer, eu não tenho preconceito. Duvido. A gente fala que não tem, de repente está soltando uma pérola. Que mostra preconceito. Você já vivenciou isso em sala, Eduardo? Essa questão aí? Já, Marlene, em vários momentos, assim. Primeiro, indo de trás para frente na sua fala aí, o que você disse de querer não ser preconceituoso e não se enxergar enquanto ser preconceituoso, né? Porque, às vezes, até por coisas que estão incrustadas na gente, a gente nem sabe que está sendo preconceituoso. Eu acho que quando você fala que pergunta para a pessoa, eu aprendi isso com meu filho, que é um homem trans, quando você diz que pergunta para a pessoa, como você
se identifica? Como eu devo lhe tratar? Eu acho que o começo é aí. Na sala de aula, Marlene, eu acho que o professor, para essas questões, o professor precisa se ver claramente. Eu tenho condições de lidar com essa situação ou eu não tenho condições de lidar com essa situação? Não é? Fantástico. A Ana perguntou tanto dessa questão desse preconceito, como também da questão dos alunos com necessidades especiais. Nas duas situações, eu acho que o professor ele tem que assumir, ele tem que se conhecer enquanto professor. A gente devia se conhecer como pessoa, mas eu acho muito difícil. Mas ele tem que se conhecer enquanto professor, na sua prática mesmo. Eu sei lidar com essa situação ou não sei lidar com essa situação? Descer da tamanca, meu amigo, não sei lidar com essa situação. Eu vou pedir ajuda. Porque senão, Marlene, você que é psicóloga, sabe disso melhor que eu, o trauma que o professor pode gerar é muito maior. Com Porque o certeza. professor, dentro da sala de aula ainda, com tudo que a gente vive, o professor ainda entre aspas, quem está numa posição diferente de todo o resto, de todos os outros que estão na sala de aula. Você tem 40 alunos, você tem 50 alunos e um professor. Então ele está numa situação diferente. Então ele gera muita coisa na cabeça das crianças. O professor tem que ter consciência disso. Então, olha, eu não sei lidar com isso. Preciso de ajuda. Eu acho que é a melhor forma, sabe, Ana? E a mesma coisa para o pai e para a mãe. Quando sabe, chega essa situação na família, porque fala-se muito, eu aceito, ok, não tem problema nenhum, enquanto está na família do outro. Sim. Quando chega na sua família, você sabe, peraí, eu não estou sabendo lidar com isso. Vamos buscar ajuda? Eu posso falar, porque a gente já conversou sobre isso várias vezes, nós já fizemos lives juntos, e eu sei que meu filho permite que eu diga isso. Quando ele me disse que estava realmente se identificando como um homem trans, a primeira coisa que eu disse para ele foi: tenha paciência comigo. Você vai continuar sendo meu filho, eu vou continuar te amando, para mim as coisas... Você continua sendo meu filho. E aí eu me enrolava, não sabia se eu dizia meu ou minha, né? Mas eu digo, a única coisa que eu te peço é isso, me dê um tempo, porque eu sou de outra geração, eu vivi as coisas... Quando eu era adolescente, eu tive pessoas muito próximas a mim que foram tomar, que os pais levaram para tomar hormônio, para tomar remédio. Não era hormônio, era remédio. Porque ele tinha tendências homossexuais. Então, assim, foi simples? Não. Foi fácil? Não, mas por isso que eu digo, eu acho que o professor precisa se entender e se conhecer dentro de sala de aula. Hoje eu me sinto capaz de, se um aluno trazer uma situação dessa, eu me sinto capaz de conversar na sala de aula sobre isso. Por conta dessa experiência que eu tenho com o meu filho. A minha filha também se dizia... não sei nem se o termo é esse, porque a gente já foi corrigido aí, viu, Marlene? Não é o travesti, é a travesti. Isso aí é uma correção para nós. Então, minha filha se dizia lésbica. Eu tive dificuldade para lidar com isso. Mas hoje eu até brinco, né? Um é um homem trans, a outra é lésbica. Eu estou esperando para ver o que vai acontecer com o terceiro. mas eu acho, Marlene, penso até que você colocou isso como um tópico para a gente conversar um pouco, que o professor precisa ir buscar informação e talvez o melhor caminho seja a formação continuada. Não achar que ele sabe tudo. Porque a gente não sabe nada, na verdade, né?
Exatamente. O grande desafio é a contínua formação. Se a gente fosse... Eu acho que esse assunto ele cabe uma live só para isso. Com Inclusive, se certeza. você quiser, eles não podem ficar bravos, não. Eu, de antemão, já falo para você que você pode convidar os meus dois para participar. Oba! Excelente tema, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque é uma questão que gera conflitos, gera dissabores em muitos ambientes, ainda é. Então a gente precisa conversar sobre isso, né? Colocando o sol na peneira que a gente vai resolver. É preciso falar sobre, é preciso olhar de frente para isso com respeito, tentando entender. Preciso estudar. Oh, meu Deus do céu. Preciso estudar. Né? Mas eu queria colocar um outro ponto também, que como dificuldade que aparece muito para a sala de aula, para a gente lidar com isso, são os diferentes, na verdade está dentro disso, né? São os diferentes perfis em sala de aula. Já pensou, você pega uma sala com 50 alunos, onde tem síndrome de Down, onde tem autista, onde tem uma criança surda, onde tem hiperativo. Eita, desafio! Já vivenciou isso? Ah, é difícil ainda. Muito difícil, Marlene. Muito difícil. Eu vou repetir a mesma coisa. É entender onde estão os limites da gente. Agora, eu também sou sincero, demorei muito para descobrir isso. Eu fui, durante algum tempo, aquele professor que o aluno perguntava alguma coisa que eu não sabia, mesmo em relação à matemática, e eu não tinha capacidade, coragem e compreensão de que eu simplesmente falar isso, eu não sei, eu vou procurar saber. Então, se com a própria relação com a matemática eu não tinha essa clareza, muito mais em situações como essa. Lidar com uma criança hiperativa. Muito complicado. Na falta de conhecimento do professor, ele já vai dizer que, abre aspas, né? Ah, essas crianças de hoje não se comportam, porque no meu tempo... Amigo, no seu tempo não tinha celular, no seu tempo não tinha internet, no seu tempo... Pelo amor de Deus. No seu tempo você fazia maior sucesso, hoje em dia você não faz mais, né? Pois Só é. voltando um pouquinho aí, a Bela tá te corrigindo, viu? O comentário dela ali. Pois é, eu sou bissexual, mas estou casado com um homem. Meu coração. Marlene. Pois é, Marlene. A gente vive, eu vivo com os meus filhos, amo os meus filhos, e mesmo assim eu cometo deslizes. Agora, eu acho que o principal é assim. Eu preciso entender que é a travesti. Eu preciso entender que não é lésbica, que é bissexual. Mas o problema é qual é a conotação que eu coloco isso. Porque isso eu aprendi com meu filho, quem sofre o preconceito é que sabe o que é passar por isso. E eu acho que assim, as pessoas que estão à margem da sociedade, elas passam tanto por isso que elas conseguem ver nos meus olhos se eu estou sendo maldoso, porque preconceituoso, às vezes mesmo sem saber, eu sou. Mas se esse meu preconceito é com maldade ou não, não é? Porque se for sem maldade, eu estou aberto para ouvir ela falar para mim. Para o Não é. diálogo, para entender, né? Pois é, eu estou aberto a aprender. Mas eu sou professor, né? Professor já sabe tudo. Como é que faz? Aí entra no último item que eu tinha colocado no slide que eu preparei e não consegui projetar, que é a questão da formação, da necessidade de uma formação continuada. Gente, qualquer profissão, não dá para parar de estudar. Não dá para estacionar, dizer, eu fiz minha graduação, eu fiz meu mestrado, acabou. Não dá. O mundo gira muito rápido. Então a gente precisa estar em constante aprendizagem, estudando sempre para entender e abrir a cabeça para entender várias questões que estão aí.
Agora, nós falamos muito da questão da indisciplina do aluno, mas aqui nesse item tem a indisciplina do professor. Infelizmente tem. Não são todos, mas tem. Eu ouvi recentemente a pergunta de uma diretora de escola de um município aqui em Rondônia, que ela dizia: como lidar com professores que, não sei qual é o valor do piso salarial lá, mas ela disse, teve aumento de salário, tem uma tecnologia, tem vários incentivos, tem várias formações excelentes sendo oferecidas, mas parece que a gente tem que implorar esse grupo para ir, para participar de um curso, para participar de uma atualização, de uma capacitação, de participar de alguma coisa. Eu falei, quando está cheio demais, perde-se a vontade de comer qualquer coisa. Né? Quando o estômago está cheio, se perde a vontade. Você olha um brigadeiro, um doce, qualquer coisa, não dá. Então, só precisa descobrir com esses professores aí o que ele está saciado de quê? E ele está precisando o quê? Você já viu essa realidade aí no Maceió? Essa dificuldade de engajamento dos professores na formação continuada? Marlene, parece que vou fugir do nosso assunto, mas existia um sujeito chamado Bernardinho, foi técnico da seleção de vôlei. Parece que ele disputou uma coisa como 17 campeonatos. Dos 17 campeonatos, todos eles, ele foi ao pódio com a seleção. E aí perguntaram para ele mais de uma vez, ele dá palestra hoje pelo Brasil afora, como que é isso? E ele dizia o que você disse lá atrás. Os meus jogadores têm que entender que uma equipe, um time, as pessoas não precisam se amar. Mas eu preciso ver quais são as partes, ele enquanto treinador, eu preciso ver quais são as partes, as deficiências dos meus atletas, para tentar sanar essas deficiências com treinamento, com orientação, e ver quais são os pontos positivos dos meus atletas, para explorar esses pontos positivos e, inclusive, fazer com que ele ajude aos outros a melhorar nas deficiências, mesmo um não sendo amigo do outro. Porque o principal é o resultado, é a equipe funcionar, não é o resultado estar no pódio. O resultado é a equipe funcionar. Então, assim, eu tenho aqui na Universidade Estadual de Alagoas, a gente participou de uma capacitação há um tempo atrás, numa cidade aqui no interior do estado, e os professores diziam para mim, a gente está aqui por causa do diploma só. Do diploma, desculpa. A gente está aqui porque a prefeitura obriga a gente a estar aqui. Até a gente já conversou sobre isso, estava conversando esses dias, você e eu, e eu, refletindo sobre isso, eu vou para o Bernardinho. Quantas vezes será que o gestor já se preocupou em levar também para o grupo de profissionais o que eles estão precisando? Não é? Porque é como você falou, eu não vou repetir porque não vou falar tudo errado, mas esse negócio de querer comer aí, que você já está de barriga cheia. Mas pode ser que você não queira comer, mas que você esteja precisando de algo que te ajude a aliviar, porque você comeu demais. Então, o que você está precisando, né, eu demorei muito para entender isso, que no relacionamento, seja ele qual for, a gente comete o grande erro de não perguntar para o outro o que ele quer, o que ele precisa. Eu compro um presente para dar para você porque é o que eu quero te dar de presente. E aí, às vezes, você pega aquele presente e você pensa, mas eu não quero isso. Não é? Eu te dou um celular e o que você precisa é de um pano de prato. Não sei. Mas talvez perguntar para o outro o que ele precisa. Então, eu acho que a formação continuada ela é essencial. Essencial.
É importantíssimo, como disse a Justina. Não tem, é essencial. Porém, e aí volto no começo do que você disse, estamos passando por novos tempos. De repente, o que os professores precisam é aprender a mexer no Google Form para poder dar uma aula diferente no formulário Google. É aprender a mexer no Kahoot, que é um dispositivo que você, app, sei lá como é que chama isso, que você utiliza na sala de aula com o celular. Ah, mas nem todos os alunos da rede pública têm celular que dá. O Kahoot não precisa de muita coisa. E você pode juntar em grupos de 4, 5 alunos, porque tem um que tem o celular. Exato. Então, você tem a chance até de trabalhar a questão da equipe, por exemplo. Que quem tem o celular pode entender que ele, nessa relação, é ele que detém o poder, e aí ele pode e deve compartilhar isso com os outros. Tudo isso faz parte da formação. Entendeu? Então, eu acho que é isso. A formação continuada ela precisa ser repensada pelos gestores, pelas universidades, que é normalmente quem fornece essa formação continuada. Porque, Marlene, olha, eu trabalho na universidade. A Ana Cláudia trabalha no Instituto Federal aqui de Alagoas. Existe um problema muito sério que é a presunção. Eu sou professor universitário, eu sou bom. Eu sou do Instituto Federal, eu sou tampa de crush, como diz o povo aí. Entendeu? Então, tem esse problema também, né? Aí o cara da universidade, ele estuda dentro da educação, ele estuda a avaliação, ele é um especialista no Enem. Aí a prefeitura, alguém da Secretaria de Educação entra em contato com a universidade, precisamos de uma formação continuada. Então vamos falar sobre a avaliação institucional, o Enem. Professor, oi, é fundamental 1, professor. É fundamental 2, professor. Não, mas é bom a gente já preparar para o Enem. É muito interessante isso que você está falando, que é a espada de 2 gumes, né? Tem o querer do professor e tem o alimento adequado. Né? O querer Sim. que eu preciso, saber que eu preciso sempre estar em movimento. Mas também existe das direções de escola, dos municípios, das prefeituras, dos estados, está oferecendo algo que realmente interessa. E aí eu preciso perguntar. Eu preciso parar e perguntar para saber se você quer o doce, você quer o brigadeiro ou você quer o beijinho. Os dois são doces, mas escolhe. Essa possibilidade de escolha, que no fundo a gente volta para o primeiro item, que é sair do suposto saber. Sim. Aí eu sei o que você quer. Não, eu não sei, eu preciso perguntar. Eu preciso perguntar para saber. Então, volta novamente a questão da importância do diálogo que a gente precisa ter continuamente. Para saber quais são as reais necessidades que se apresentam. Tanto do professor como do aluno, enfim. E o próprio professor também está se perguntando o que eu desejo. A partir desse ponto que eu estou, o que eu desejo para a minha carreira, para a minha profissão, para os meus alunos? Pois é. Para a educação, o que eu desejo? O que eu espero? Você pode ler esse comentário que apareceu aí do Leonardo Dias? Sim, ele coloca aqui. Marlene, esse problema não seria o caso de professores com muita demanda sendo chamado para formações que atendem uma necessidade emergencial da escola e não o desejo do professor? Eu acho que está muito ligado, Leonardo. Porque está muito ligado, são as duas coisas. Porque na live passada com a Letícia, a gente falava isso, da sobrecarga do professor que precisa ter dupla ou tripla jornada de trabalho. Um professor que trabalha de segunda a sexta, ou a maioria dos dias da semana, 3 turnos, de fato, quando chega no sábado, ele não quer, e faz muito bem de não querer
ir para o banco para estudar, concordo plenamente. E até a gente falava muito nisso. É indispensável que você tenha uma válvula de escape, porque senão você vai endoidar. Você vai enlouquecer em 3 tempos. Então, esse momento de pausa, de descanso, é humanamente necessário. Por outro lado, Leonardo, é sempre as duas coisas. Tem isso, mas tem professores que não quer porque não quer. Tem isso. Então, não dá para generalizar, dizer que tudo é assim ou tudo é assado, mas a gente precisa acompanhar cada real situação para poder, de fato, estar trabalhando e respondendo às demandas e fazendo que a educação cresça. A educação, acho que o ator, a educação é a atriz principal que tem que estar no palco. Não é o aluno, não é o professor, não é o pai, não é o diretor, mas que a educação esteja a serviço da vida. É desafiador? É. Mas acredito muito que é trabalho de formiguinha também. Se a gente acredita na educação, aliás, se a gente está na sala de aula, está na escola, se está trabalhando com gente, é porque a gente acredita nisso. Então, é um constante revigorar-se, um constante planejar, um constante estar. Tá? Eu vi que a Arlete entrou aqui no ar. A Arlete está em Guajará-Mirim, em Rondônia, Aparecida aqui em Porto Velho. Se é a Aparecida que eu estou pensando, ela é em Porto Velho. Então, gente, tem muito, como o Eduardo falou, o assunto é imensurável. Não dá para a gente esgotar isso numa live. Mas a gente promete que a gente volta com outras lives a esse respeito. Noah e Belinha já estão convidados para uma próxima, a gente programar uma live. O pai de vocês disse que sim. Esse resumo com ele. Aí a gente está conversando um pouquinho sobre essa questão da identidade sexual. Aí, na prática, como é que dá, quais são as possibilidades, quais são os desafios, enfim, como é que viver isso. Acho que é um assunto muito importante para a gente trabalhar. E a gente continua trabalhando. Trabalho de formiguinha mas vamos em frente. Eduardo, quais são tuas palavras finais? Marlene, acho que a educação é muito complexa, não tenho certeza, né? Não se vai se resolver o problema da escola fundamental como queria um governador uma vez lá atrás no estado de São Paulo, que disse que ele resolvia o problema da educação colocando 2 assistentes para ajudar o professor dentro da sala de aula. Não podia ter 50 alunos que não ia ter problema. Acho que, assim, penso, e vivencio muito isso, que a complexidade da educação é o que me move. É o que me move para continuar trabalhando na educação. É o que me faz ser muito feliz sendo professor nos cursos de licenciatura aqui na Universidade Estadual de Alagoas. E, assim, eu acho que para tudo na vida e na relação aluno-professor e professor-aluno, o principal é o respeito. Então, se você tem respeito pelo outro, mesmo que você erre, e vamos errar, né? O seu erro não vem repleto de maldade. Você simplesmente errou e eu tenho capacidade... Assume que errou e segue adiante. Pede desculpa se precisar e segue adiante. Desculpe, errei e nem por isso eu não te considero e não te respeito. E a minha frase sempre foi essa e continua, Marlene, mesmo na universidade. Eu estou aqui para ser seu professor, não seu amigo. Se eu puder ser seu amigo, melhor. Se não, serei seu professor. É isso. Muito bem. Tem uma frase de um autor desconhecido que eu gosto muito, que fala assim:
Quando duas pessoas se encontrarem, seja de raça, seja de pedras, que elas possam sempre se darem as mãos. Pois não há coisa mais bonita do que duas pessoas se encontrarem como seres humanos. Resumindo, é o que nós somos. Seres humanos. E podemos crescer na medida que a gente interage, que a gente, de fato, se dê as mãos. Eduardo, muito obrigado por acolher o convite. Eduardo, você tem um canal no Instagram que eu até coloquei, eu tinha colocado no slide. @professor diferente. Educador diferente. Educador diferente. Isso. @educador diferente. Eduardo, de fato, é um grande educador. Eu convidei exatamente por saber disso. Que é alguém que faz a diferença na educação e no mundo. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Gente, um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.